Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante agora este segundo trimestre de 2018 estudando as revistas da CPAD com o tema Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Nós temos como comentarista da CPAD o pastor Douglas Batista, que é líder da Assembleia de Deus ali em Brasília, Distrito Federal. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, que tem como título Ética Cristã, Vícios e Jogos. Então vamos ver hoje, dentro da ética cristã, o modo de pensar do cristão verdadeiro a respeito desse assunto. Aí entra então vícios e jogos. Então estaremos vendo aí, dentro de vícios, o domínio, né? A pessoa que é dominada por algo que ele acostumou-se a fazer. Então isso para ele parece que não tem problema nenhum, mas ele está dominado. Tudo que a pessoa faz, mas não consegue parar, então se tornou um domínio. E o único domínio a que o cristão deve se submeter é ao domínio de Deus, ao domínio do Espírito Santo. Qualquer outra coisa que domine o crente, que impeça dele agir normalmente, dele pensar, dele tomar decisões, então pode ser aí um vício. Até o trabalho pode ser um vício. E os jogos, nós vamos ver aí, que é o desejo de enriquecimento sem esforço, sem haver trabalho. Então nós vamos ver a esses dois assuntos, ver dentro da ética cristã, como pensar sobre isso, como analisar isso, como tomar decisão para que o cristão não se veja envolvido nisso. Eu acabei de chegar agora de Brasília e graças a Deus nós conseguimos dar o visto americano para nós estarmos em novembro pregando lá nos Estados Unidos. E estamos muito alegres, felizes, agradecemos aqueles que oraram e intercederam por nós. Nós temos aí pouca agenda durante esse ano e nós queremos que você nos convide. Eu estou desempregado há mais de 2 anos e precisamos aí ter agendas, né, com os irmãos, para os irmãos nos ajudarem. Então, não é que eu queira apenas que os irmãos nos ajudem, eu quero prestar um serviço aos irmãos para os irmãos nos ajudarem. Então, ao final do nosso estudo de hoje, nós traremos a você então a nossa agenda, onde nós estaremos, mas nós só temos aí durante este ano todinho, nós só temos 5 ou 6 agendas só. Então nós vamos ver no final. E no mês de novembro, apenas no mês de novembro, é que nós não temos mais espaço na agenda. Nós estaremos em São Paulo, em Barueri, estaremos nos Estados Unidos e depois estaremos no Rio de Janeiro. Então, no mês de novembro nós não temos mais espaço, mas todos os outros meses temos muito espaço livre em nossa agenda. Então nós fazemos palestras de escola bíblica dominical, aí temos a apostila, podemos enviar para você, e aí você vende a apostila e paga todas as despesas. Nós temos também ensino e palestras para jovens, para círculo de oração, temos palestra para idosos, temos palestras sobre missões, sobre escatologia, temos palestras sobre família, nós falamos muito sobre família em toda parte no Brasil. Então, nós nos colocamos à sua disposição, você nos convida e nós estaremos aí com você na sua igreja. Também estaremos orando em todo lugar que nós vamos. Jesus tem salvado muitas almas, tem curado mais de 100 pessoas toda semana, tem também libertado pessoas e também Jesus tem feito maravilhas, batizando no Espírito Santo. É coisa maravilhosa que Deus tem feito
Então você nos convide, nós estaremos aí com você. Essas palestras que nós fazemos de EBD servem para professores, superintendentes, para também obreiros, serve também para todos os interessados em Escola Bíblica Dominical, porque é uma palavra que nós damos não só ensinando como o professor vai ministrar a sua aula, como ele se preparar, mas também falamos muito da vida devocional do crente, falamos muito da produção dentro do reino de Deus, dos resultados que se obtém trabalhando para Deus, na busca da presença de Deus na igreja, na oração, principalmente falamos muito em oração, além, é claro, do estudo da palavra de Deus. Então, nos convide e nós estaremos aí. Também nós ministramos, se você desejar, sobre dons do Espírito Santo. Temos também ministrado sobre isso. E esses cultos de libertação, cultos de batismo do Espírito Santo, cultos de vitória, cultos aí onde se prega a respeito de milagres, nós temos feito isso e Jesus tem correspondido fazendo maravilhas. Então nos convide, estaremos aí com você. Eu não cobro nada, você dá uma oferta de acordo com aquilo que Deus colocar em seu coração. Não se preocupe com isso. Vamos então à lição 11, Ética Cristã, Vícios e Jogos. O texto áureo está em Provérbios 15, versículo 16, que diz: melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro. Então temos muitas vezes que analisar. Nós vamos arriscar nossa vida, nossa família, nossa paz para ganhar muito dinheiro de uma vez, mas esse risco vai fazer o que com a minha vida? E se eu perder? Então deve-se pensar primeiro, o que isso vai causar à minha vida, à vida da minha família, à minha salvação? Será que isso vai me aprisionar? Será que eu tenho certeza absoluta que vou ganhar? Não tenho. Então é um risco? É. Se é um risco, você pode estar arriscando a sua salvação, a sua paz, a sua alegria, da sua família também. Então veja só. Você não pode procurar se enredar por caminhos tortuosos. Você não pode procurar se enlaçar, se prender. A Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz o quê? Fugir da aparência do mal. Então você tem que tomar cuidado. Porque se é uma coisa que pode te amarrar, te prender, te dominar, então você deve fugir disso e não entrar nisso. Porque se começa devagarinho, né? Se começa achando que vai dar certo e tal, parece que não vai lhe custar nada, parece que não vai me dominar, mas de repente você fala, quero parar, e agora? E aí não consegue. Então tome cuidado com isso. A verdade prática diz: Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios nem dos jogos, pois segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. Então, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, não vos deixareis dominar por coisa alguma. Então, não podemos deixar que alguma coisa nos domine a ponto de nós falarmos, não tem jeito, estou dominado por isso. Eu não consigo deixar isso. Então veja que nesse campo, até eu tomar o café, a pessoa fala, não consigo ficar sem café. Então já se tornou um vício. Hoje um grande vício que existe, Coca-Cola. Então não existe nada na Coca-Cola que faça bem para nós. Mas existem bilhões de pessoas viciadas em Coca-Cola. Se você falar para ele que Coca-Cola faz mal para ele, ele briga, né? Diz que não consegue ficar sem tomar. Então, quer dizer, já é um vício, virou um vício. Às vezes nós falamos muito de alguém viciado em cigarro, viciado em bebida, viciado em cocaína, em crack, em êxtase, né?
Mas esquecemos que existem esses vícios. Tem gente que não precisa de remédio para dormir, mas ele é viciado em remédio para dormir. Então, olha só, é um vício. Eu não consigo dormir se eu não tomar o remédio. Então a pessoa já está dominada, é um vício. Nem tentar mais tenta dormir sem remédio, porque virou um vício. Tem um fator já psicológico, a pessoa se deixou dominar por aquilo e já acredita que sem aquilo não consegue nem dormir. Tem gente que toma remédio também sem precisão nenhuma, mas para outras coisas, não é só para dormir, às vezes para poder andar, para poder ter uma vida saudável. Ele acha que só consegue se for tomando remédio, sem nenhuma precisão, sem nenhuma necessidade. Às vezes começou e viciou, porque começou a fazer os exercícios, começou a tomar algum comprimido, alguma coisa, viciou nisso, não consegue deixar mais, não precisa mais, mas não consegue, porque está aprisionado. Então são vícios, são diversos vícios que a pessoa vai adquirindo. Às vezes começou jogando na sinuca com os amigos, né? E aí vai, de repente, não consegue mais deixar. Todo dia quer fazer isso, passa horas, jogos na internet, jogos pelo celular, não vai viciando, a ponto de dominar a pessoa. Quando ele fala, quero deixar, ele não consegue. É coisa tremenda. A bebida, a pessoa bebe pouquinho, não socialmente, só fim de semana. E daí a pouco ele começa, não consigo ficar sem isso. Principalmente se você tem alguém na família que é viciado em bebida, por exemplo, você tem uma grande chance de ser também. Então, não brinque. Não pegue uma cascavel e fique brincando com ela, uma hora ela te pega, te morde. Então, cuidado. Então tem gente que é assim, que está brincando com uma coisa perigosíssima, de repente ele fala, vou deixar, e não consegue, está preso. Então nós não podemos nos deixar dominar por coisa alguma, a não ser, claro, por Deus. Viver debaixo do domínio do Espírito Santo é só alegria, é só festa, é só maravilha. Então Deus só vai trazer coisa boa, não tem problema. Então aqui, quando nós falamos vícios e jogos, coisas que prejudicam a nós. Muitas vezes prejudica a saúde, muitas vezes prejudica a nossa vida financeira, muitas vezes vai prejudicar o nosso relacionamento com a família, tempo que nós passamos dedicando a isso, né? Vai prejudicar o nosso relacionamento dentro do trabalho. Então, é vício, a pessoa vicia e aí fica difícil para depois deixar. Só tem um jeito, é se entregar a Deus, deixar Deus dominar, é entregar totalmente o domínio a Deus, porque Jesus Cristo liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então a solução é Jesus. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está aí no livro de Provérbios, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10, que diz: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado com o filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena ajunta para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para o caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Na leitura, nós podemos destacar aqui sobre esse vício da comida, né? O glutão. A glutonaria é pecado, é aquele que não controla a sua alimentação.
ele come excessivamente, compulsivamente, né? E existe até vício na compra, a pessoa também tem aquele que compra compulsivamente. Então, aqui fala do glutão, da pessoa que não consegue controlar na hora que ele vai comer, na hora que vai se alimentar. Então, come exageradamente. E a Bíblia diz o quê? Qual o conselho que a Bíblia dá? Coloca uma faca aí no seu pescoço, né? E modere, cuidado aí com a comida. Até tem o vício da pessoa falar, né? Ficar falando demais, falando da vida alheia. O que a Bíblia diz? Coloca uma tranca aí nessa língua, né? Então ele ora para Deus e diz, coloca aí uma tranca aqui na minha língua. Então, existem vários vícios. E a maneira sempre é buscar em Deus a solução. Então, na lição de hoje nós teremos aí as seguintes partes e seguintes tópicos. Vamos ver, na parte número 1, nós vamos ver aí vícios, a degradação da vida humana. Tópico 1, o pecado do alcoolismo. Tópico 2, a escravidão das drogas. Na parte 2 nós temos aí jogos de azar, uma armadilha para a família. Tópico 1, a ilusão do ganho fácil. Tópico 2, os males dos jogos na família. Tópico 3, as consequências para a saúde. Na parte 3 nós temos vivamos uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. Tópico 1, a bênção da sobriedade. Tópico 2, honestidade e fidelidade. E outra coisa que nós podemos destacar aí no versículo 8. Então é juros e ganância. Quando fala aí de usura e onzena, então juros e ganância. Então aqueles que cobram juros abusivos, né? Vive disso, explorando aqueles que estão necessitados, apertados, de repente passando por uma situação difícil. Então empresta dinheiro a juros abusivos. Então aquele também que vive com ganância, vive tentando derrubar os outros, né? Levar lucro em cima das pessoas, enxerga a pessoa apenas para que ele possa lucrar em cima daquela pessoa. Então vive com a ganância, com o desejo muito grande de ser rico e acabam caindo em laço, como diz a própria palavra de Deus. Então, duas coisas são condenadas aí, juros abusivos e essa ganância, esse desejo por enriquecimento que a pessoa tem e é capaz de fazer qualquer coisa para poder enriquecer. E muitos se perdem, então, aí nos jogos devido a isso. Vão jogando, arriscando, acabam vendendo tudo que tem, perdendo tudo que tem, atrapalhando a sua vida para sempre e a família, e toda a sua família também. Então a introdução diz o seguinte: a Bíblia Sagrada enaltece a vida moderada, o trabalho honesto e a boa administração da família, como está aí em 1 Coríntios 10, 23, que diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E 1 Timóteo 5,8 que diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, desse modo, as Escrituras eliminam a possibilidade de um cristão envolver-se na prática dos vícios ou jogos de azar. No entanto, as estatísticas indicam dados alarmantes acerca dos prejuízos provocados pela prática desse mal em nossa sociedade. A Bíblia enaltece a vida, né, moderada, a vida honesta, uma boa administração na família. Então, a Bíblia fala bem disso, exalta isso. Fala que todo cristão legítimo deve ter uma vida assim, uma vida de equilíbrio. Ele vai ter equilíbrio em todas as áreas. Então, tanto na área aí da religião, porque às vezes a pessoa fala que não posso ser religioso. Não quer dizer isso. Religião é o quê? Uma maneira de se ligar a Deus, de ter um Deus, seguir esse Deus, obedecer a Deus. Então todo cristão deve ter um bom relacionamento com Deus, é o mais necessário, é o principal. E aí, se ele tem um bom relacionamento com Deus, está sempre lendo, orando, né? Buscando a Deus, está congregando em uma igreja, então ele estará ajudando as pessoas, estará evangelizando também. Se ele não tem condição financeira de ajudar alguém, mas ele tem condição de levar a palavra de Deus às pessoas,
Então ele está vivendo uma vida cristã. E dentro dessa vida cristã existe também o controlar seus apetites, né, seus desejos, dentro daquilo que é a vontade de Deus. E deixar o que? O domínio de Deus vir sobre o cristão, e não o cristão dominar sobre as coisas, ou tentar abarcar tudo como se ele fosse Deus. O cristão deve estar debaixo do controle de Deus, porque se ele tentar controlar tudo, ele acaba sendo controlado por alguma coisa. Então, sempre debaixo do controle de Deus, da orientação de Deus, então ele vai seguir sua vida cristã, olhando para a sua família, cuidando bem da sua família, organizando a sua casa, a sua família. Aí ele vai ter que ter o quê? Um controle financeiro dentro da sua casa. Vai ter também que ter o quê? Uma parte de aconselhamento dentro da sua casa, de ler a Bíblia, né? Fazer um culto doméstico, ensinar a palavra de Deus aos filhos. Isso é obrigação do pai, é obrigação da mãe também. Então você tem uma família, casou, é porque você quer constituir uma família. Se você não quer constituir uma família, não se casa. E uma família sempre tem pai, mãe e filhos. Então você tem uma família, você deve cuidar dessa família. A família não pode passar necessidade. Você tem que ter controle aí financeiro, né? Nós olhamos já em outra lição sobre isso. Você vai controlar financeiramente aí o que eu posso gastar, o que eu não posso. O que eu posso comprar, o que eu não posso. Então você não pode, de repente, se deixar dominar. Olha, aquele fulano tem um celular tal, ela tem que ter um celular igual. Aí você acaba comprando, depois não pode pagar. Eu tenho que ter um carro igual àquele. E aí você compra, depois não pode pagar. Então você deve ter um controle aí, você deve ver debaixo do domínio de Deus, não ser invejoso, né? E tomar cuidado para não se enredar por coisas que vai prejudicar a sua saúde e a sua vida, como os vícios, né? E os jogos. Tem muito crente envolvido em bebida alcoólica, escondido, perdendo muitas vezes chances de Deus usá-lo na obra de Deus, às vezes com saúde totalmente destruída, porque anda fazendo coisa errada, escondido, né? Então viciado em bebida, tem gente viciado aí em jogos, loteria principalmente, muitos crentes jogando dinheiro fora com isso. Então às vezes está faltando dentro de casa. Não vamos falar nem que ele não está dando o dízimo corretamente, não está dando a oferta, não vamos nem falar nisso, mas e dentro de casa? Está faltando até dentro de casa para pagar as contas, para se alimentar corretamente, porque está gastando nos vícios. Às vezes jogo de loteria, às vezes um jogo de sinuca, às vezes um jogo de baralho, às vezes um jogo aí de damas, né? Às vezes até outro tipo de jogo, xadrez e tal, mas está gastando, está jogando apostado, né? Está gastando dinheiro que era para ajudar a sua própria família. Então, tome cuidado com isso. No Brasil, então se tomou atitude, por exemplo, de aquele que bebe bebida alcoólica não poder dirigir, porque já se sabe o que acontece com quem bebe, que ele vai o quê? Perder o controle dos seus sentidos. Ele não vai enxergar corretamente mais, não vai raciocinar corretamente mais, não vai ter uma resposta, né, dos seus músculos correta na hora que for necessário. Tudo isso por causa de, às vezes, dependendo da pessoa, um copinho de cerveja pode alterar completamente o seu modo de pensar, de agir, o seu reflexo, completamente, um copo. Então se estudou sobre isso e tomou-se a decisão. Quem beber não pode dirigir. Agora veja bem, se quem beber um copo de cerveja não pode dirigir, imagine como está a vida daquele que anda bebendo todos os dias. Tem gente que bebe e é muito. Imagine a falta de controle, a pessoa nem percebe. Então ele fala coisas que não deveria falar, ele age de maneira que não poderia agir. Imagine como é que ele está vivendo, totalmente dominado pela bebida e não percebe isso. E às vezes
a pessoa, principalmente pessoas que têm na família alguém que já foi assim viciado em bebida, essa pessoa tem uma tendência a ser viciado também. E às vezes um copinho que ele toma já altera totalmente a sua maneira de ver as coisas, a maneira de agir. E ele nem sabe que está fazendo isso. Então é um perigo muito grande. Não brinque com isso. É muito sério isso. O caso das drogas, por exemplo, a pessoa que tem na família pessoas que têm demência, alguma coisa assim, ou que fica aí de vez em quando fica meio maluco e tal, essa pessoa não pode mexer com drogas. Porque quando ela mexer com droga, ela pode de repente surtar e ficar desse jeito. E talvez essa condição vai ser irreversível. Tem um perigo muito grande. Eu conheço várias pessoas assim, que às vezes por causa de uma pressão muito grande, né, nos estudos, por exemplo, foi pressionado demais, de repente surtou. Então, a pessoa tem que viver uma vida moderada. Cuidado, não exagere. Então tem pessoa que quer estudar em 3 colégios no mesmo tempo. Quer fazer vestibular em 10 lugares ao mesmo tempo. Então tem pessoas que exageram. Tem pessoas que pegam um trabalho para fazer que é impossível ele dar conta de fazer, mas ele quer fazer. Então pessoas que vão ter um problema de repente mental por causa disso, exageraram. Então temos que ser moderados. Quantas pessoas surtaram porque foram fazer uma prova, por exemplo, aí, né, um trabalho para o colégio? Por quê? Foram além da sua capacidade, né, se esforçaram demais, além do que podiam, arriscando. Então, seja moderado. Não exagere, não. Tudo que você for fazer, seja assim, moderado. Não exagere, porque todo extremo é perigoso. Olha, o que acontece muitas vezes com o cristão? Ele começa a ler a Bíblia muito, tudo bem, vai lendo, mas ele fica só nisso e começa a exagerar na leitura bíblica e não tem tempo para orar, ele não evangeliza, faz mais nada, é só isso. E ele acaba ficando, de repente, uma pessoa completamente fora da realidade, né? Fora daquilo que Deus quer que ele seja. Então ele exagerou por um lado, esqueceu o outro lado. Outros vão para a oração, começam a orar, vão para os montes e tal, exageram na oração e não leem a Bíblia. Acabam ficando fanáticos, né? E de repente não enxergam mais a palavra de Deus, não entendem a palavra de Deus. Então não pode ficar só a oração, tem que ler a Bíblia também. Outros começam aí a jejuar, a jejum demais e tal, daqui a pouco perdem a noção das coisas, né? Começam a ficar fora de si. Então é preciso haver equilíbrio. O crente deve sempre ler a Bíblia, deve sempre orar, deve jejuar, deve evangelizar, deve ir à igreja. Então a vida cristã não se resume a uma coisa só, são várias coisas. Então a alma precisa de Bíblia, o espírito precisa de oração e o corpo precisa de jejum. Porque nós temos aí, olha, espírito, alma e corpo, tricotomia. Então precisa das 3 coisas, tem que haver o quê? Um equilíbrio. E a Bíblia diz para nós o quê? Que nós temos que manter irrepreensíveis, né? Espírito, alma e corpo. Olha só. Então temos que manter essas 3 partes do nosso ser em controle de Deus, em comunhão com Deus. Então temos que tomar cuidado, porque muita gente esquece do corpo. Às vezes está lendo a Bíblia, às vezes está orando, mas esqueceu do corpo, que precisa de jejum, precisa de domínio. Senão esse corpo pode levar você a sair da presença de Deus, a se desviar de Deus. Então o corpo, na verdade, é a porta de entrada para o pecado. Veja só, é o desejo de agradar o corpo, pode fazer você sair totalmente da presença de Deus.
Parte 1, então, vícios, a degradação da vida humana. Tópico 1, pecado, alcoolismo. Tópico 2, a escravidão das drogas. Tudo que escraviza o homem e o faz perder seus valores é denominado de vícios, que resultam na degradação da essência humana. Então vamos dizer, tudo aquilo que domina o homem para o mal. Então o homem fica dominado, quando ele quer sair não consegue, está preso. Virou o quê? Um escravo do pecado. Então a Bíblia fala sobre isso. Vai dizer que as pessoas se tornam tão escravos, servos, né? Obedece aquele comando. Então, no princípio foi um costume, a pessoa foi acostumando. E quando ele fala, quero deixar, não consegue. Então ficou aprisionado, escravizado. Tópico 1, então, pecado e alcoolismo. O consumo do álcool é tanto um vício como um pecado. Lucas 21:34, que diz aí, olha, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Olha, Efésios 5:18, fala aí, olha, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Em 1 Coríntios 6:10 diz o quê? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vício, então, na bebida, no alcoolismo, não é apenas um vício, é um pecado. Tenha cuidado com isso, está bem claro aí, né? Até Jesus falou sobre isso. Cuidado! E cita duas coisas aí: glutonaria, olha só, e bebida, embriaguez. Jesus cita essas duas coisas aí. Cuidado para o seu coração não se carregar com isso. Como consequência, a embriaguez altera o raciocínio e o bom senso, como está em Provérbios 31:4 e 5. Diz aí, ó, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Então, o conselho que é dado aqui aos reis, né? Aqueles que estão aqui, não é só o rei lá, aquela figura que nós conhecemos como rei, mas todos aqueles que exercem alguma autoridade sobre os outros. Se ele beber, ele vai perverter o juízo, ele vai trocar, ele vai ficar sem controle, sem saber o que é certo e o que é errado. Então, o próprio pai de família, ele bebeu, ele já não sabe mais como dar um conselho ao filho, corrigir um filho, já perdeu a noção, não sabe ter uma comunicação com a sua esposa. Então, olha só, a bebida é coisa terrível. Numa empresa, por exemplo, alguém bebeu, às vezes um copinho de vinho, mas aí perdeu. Na hora que precisou dele reagir, de tomar uma decisão, tomou errado, porque estava sob o efeito da bebida. Então é um perigo isso. E as pessoas nem percebem, mas é perigosíssimo isso. Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, apontam o alcoolismo como a terceira causa de morte no mundo. Pesquisas de 2015 indicam que no Brasil, a cada 36 horas, um jovem morre vítima do consumo abusivo do álcool. Cerca de 60% dos índices de cirrose hepática entre os brasileiros têm a relação com álcool. Diante desses fatos, a igreja deve posicionar-se contra o alcoolismo e trabalhar na prevenção ao vício. O problema é de ordem espiritual, médica e psicológica. Infelizmente, muitas pessoas fazem uso da bebida alcoólica como meio de fugir de seus problemas. Por isso, precisamos sair da clausura dos templos e anunciar que Cristo produz vida, como está em João 10:10, e concede paz à alma, como está em João 14:27, que diz, ó, deixe-os a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como ao mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então veja só, a bebida é causa de muitas e muitas mortes. No trânsito, nós já sabemos quantas mortes foram provocadas por causa de bebida. E famílias destruídas, marido que chega em casa bêbado, bate na esposa, bate nos filhos. Quantos lares desfeitos por causa da bebida? Quantas decisões tomadas erradamente por causa da bebida? Quantas mortes por cirrose? Eu perdi 2 tios meus, morreram com cirrose hepática devido à bebida. Veja só. É uma coisa
coisa terrível, mata mesmo. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa fala assim, vou beber apenas um pouquinho, de vez em quando, socialmente. E aí começa assim mesmo. Às vezes o próprio pai dá para o filho. O próprio pai. Toma um pouquinho aqui, acha bonito a criança tomar. Essa criança no início acha ruim, mas achou bonito, todos rirem, incentivarem. E daqui a pouco, é um alcoólatra. Está com a vida destruída. Veja só. Os amigos, né? Os amigos chamam, vamos, vem. Um pouquinho só, não tem problema não, bebe um pouquinho aqui, todo mundo está bebendo. Né? O cristão aí vai numa festa, né? Chega lá, todo mundo bebe, não tem problema não, aqui é um ponchezinho, um pouquinho, quase não tem nada de álcool, e vai. É assim que começa. Então cuidado, crente, para não cair na armadilha de Satanás. Aí a pessoa arranja desculpa para beber, é fácil. Eu tive uma discussão no trabalho, vou beber por causa disso. Uma discussão em casa, vou beber por causa disso. Vou beber porque está fazendo muito calor. Aí quando está fazendo frio, não, vou beber porque está fazendo muito frio. Então desculpa para fazer o errado, é fácil arrumar. Sempre é fácil. Todo mundo tem uma desculpa aí na ponta da língua para não ir à escola bíblica dominical. Interessante que ninguém procura motivo para ir. Mas para não ir, é fácil. Qualquer coisinha que acontece, não vou não. Para não ir para os cultos, é fácil arrumar uma desculpa. Mas para ir, é difícil arrumar. Então você deve procurar. Quando você arranjar desculpa para não fazer uma coisa para Deus, para não fazer uma coisa que seja bem benefício seu, da própria família, então você deve pensar, bom, para não fazer eu tenho motivos, e para fazer eu tenho motivos, aí você vai analisar. No tópico 2 é a escravidão das drogas. As drogas são substâncias químicas que provocam alterações no organismo. Essas substâncias causam dependência e o consumo excessivo provoca morte por overdose. As drogas afetam também o funcionamento do coração, do fígado, dos pulmões e até mesmo do cérebro. As drogas ilícitas mais comuns são a maconha, a cocaína, o crack e o êxtase. As chamadas drogas lícitas, como o álcool, o cigarro, são igualmente prejudiciais à saúde. Em 2016, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime divulgou que quase 200 mil pessoas morrem anualmente em todo o mundo devido ao consumo de drogas. O Brasil apresenta uma média de 30 mil mortes por ano devido ao tráfico de drogas. As pessoas usam drogas principalmente para alterar o estado de espírito em busca de paz. Entretanto, as drogas agridem o corpo, que é templo do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz lá, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o cristão não deve usar nem participar de movimentos que visam legalizar as drogas. Seria uma tragédia generalizada. Então as drogas, elas provocam aí uma sensação de bem-estar quando são consumidas. Então engana muita gente isso por causa exatamente disso. A pessoa procura a droga porque na hora que ela está usando aquela droga, ela está se sentindo bem. E eu volto a falar sobre aqueles que têm tendência na família, por exemplo, de alguém ficar louco. Na minha família tem pessoas que ficaram assim devido ao uso de drogas. É um perigo tremendo, porque o efeito que causa no cérebro da pessoa, no corpo, né, na maneira de pensar, tudo dá um efeito naquela hora. Mas isso vai viciar essa pessoa e vai controlar essa pessoa de tal maneira que ela vai até vender as coisas que estão dentro de casa, roubar as coisas dentro de casa. E na rua, por que aumentaram tanto assim os assaltos, as coisas? Pode ver que a droga está por trás. A pessoa faz qualquer coisa para adquirir a droga.
A pessoa fica escravizada. Então ela causa uma sensação boa na hora que a pessoa usa. E isso pode destruir totalmente uma vida. Porque aquele momento, aquele êxtase, né, que já tem até o nome da droga assim, que a pessoa tem naquela hora, então provoca uma reação que ele acha boa. Aí ele diz assim, eu viajei, né? Então ali ele tem uma sensação boa, ele vê coisas. Então ele começa a até ter uma resposta, né, de inteligência superior, de falar coisas que as pessoas acham que admiram, porque ele está debaixo do efeito das drogas. Mas depois, quando passa esse efeito, aí vem a depressão, a angústia, a tristeza, vem o sentimento de prisão, não consegue ficar mais sem. A pessoa quer comprar de qualquer maneira, quer possuir de qualquer maneira, ele vai atrás, se for preciso roubar, matar, fazer qualquer coisa para conseguir a droga, ele vai fazer. Ele fica escravizado. E as drogas hoje, elas são feitas para escravizar a pessoa logo na primeira semana. A pessoa usou 2, 3 vezes, pronto, não larga mais. É terrível. Então veja só, você está brincando com coisa seríssima. Você está achando que não tem nada. Um cigarrinho, não tem nada. Os comerciais mostram cigarro, homens, né, bonitões, muitas mulheres bonitas, um barco, um carrão. Mas os comerciais não mostram você lá no hospital morrendo de tuberculose. Não mostram você ficando de noite, tossindo a noite inteira, não consegue dormir. Não mostra isso. Você que está viciado em drogas. Então o mundo mostra só coisas bonitas. Você tem esses momentos felizes, mas o resto da vida infeliz. E na velhice? O que tem passado esses que mexeram com droga? Quanto tempo tem vivido? A maioria morre antes dos 60 anos. Destruíram as suas vidas, destruíram suas famílias, destruíram o futuro que teriam, destruíram a comunhão com Deus, destruíram o templo de Deus. Nosso corpo é feito para ser morada de Deus, é feito para guardar aí o próprio Deus, o Espírito Santo morando em nós, o companheiro Espírito Santo, o amigo Espírito Santo, nosso ajudador, nosso ensinador. E você, com vício, está expulsando o Espírito Santo, está afastando o Espírito Santo, está entristecendo o Espírito Santo. Faça isso não. Procure ajuda. Jesus pode te ajudar, também a igreja pode te ajudar. Nós temos de vez em quando isso, nós temos aqui uma clínica para viciados, drogados, né? Para viciados também em bebida, em crack, em êxtase, cocaína. E Deus tem feito maravilhas. Já teve pessoas que esteve conosco que hoje são pastores, pessoas que já têm dom do Espírito Santo, dirigem igreja, gente que mudou a vida completamente e antes vivia dormindo na rua. Então, tem jeito? Tem. Basta você querer. Então, tem muitas clínicas? Tem. Procure uma clínica aí de uma igreja evangélica e você vai ouvir lá a palavra de Deus todos os dias, você vai meditar na palavra de Deus, você vai ter lá um trabalho, fazer uma coisa para você produzir, você vai ter companheiros, amigos que vão ajudá-lo. Então, procure. Você vai se recuperar. Basta querer. Então, não é obrigado você se internar. Mas, se você deseja ficar livre, pode tranquilamente, vá, procure uma clínica aí evangélica que cuida de você, você vai ver que de repente você está livre disso. Você vai ter um futuro brilhante com Deus. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Então as drogas são coisas terríveis. Acabam com a respiração da pessoa, coração, fígado, pulmão, tudo é atingido, o cérebro é atingido. Vai mudando completamente a pessoa. E a maioria passa a ter problema mental. Você conversa com a pessoa e vê que ela não tem mais noção das coisas corretamente. Eu conheço muitos, e muitos assim, mas muitos.
Então, cuidado com isso, é muito perigoso. Tente, vai, se ajude, ajude sua família, ajude o mundo. Quando você procura uma clínica aí para você ficar livre disso, você está ajudando o mundo inteiro. Parte 2 agora, jogos de azar, uma armadilha para a família. Tópico 1, a ilusão do ganho fácil. Tópico 2, os males dos jogos na família. Tópico 3, as consequências para a saúde. Tudo que abarca investimento sem retorno garantido, descomprometido com a ética e a moral, resulta em sérios prejuízos para a família. Para a pessoa que vai se envolver com esses jogos, ele diz que está fazendo o quê? Um investimento. E que vai ter um grande retorno, que vai ajudar toda a família. Então a ideia dele é essa. Mas veja bem, tudo que você vai fazer, que é para conseguir um dinheiro muito fácil, uma riqueza muito fácil, sem trabalho, sem esforço, é perigosíssimo. Aqui na nossa região, por exemplo, já teve muito garimpo, né, na Serra Pelada. As pessoas iam, vendiam tudo que tinham, deixavam a família passando fome, iam para lá. Às vezes achava ouro, de repente ficava rico. Daí 6 meses não tinha mais nada. Ganhou fácil, perdeu fácil. Veja só. Isso acontece com a maioria. Procure quem já ganhou na loteria, aí, por exemplo, sozinho e tal, quem ganhou muito dinheiro. De vez em quando tem reportagem sobre isso. A maioria acabou com a sua vida. Destruiu a sua vida. A maioria. Então, um dinheiro ganho muito fácil. Veja a vida dos políticos, né? Que ganham fácil demais esse dinheiro. Veja só a vida deles. Veja a família deles. Veja o que eles passam. Veja se eles conseguem dormir direito de noite. Parece muito bom. Mas são pessoas aprisionadas, que sofrem muito. Pessoas que passam por dificuldades demais. Pessoas que são realmente dominadas por demônios. Porque ganham dinheiro fácil, enganando as pessoas, mentindo. Pessoas que vivem bem às custas da miséria dos outros. Pense nisso. Você vai jogar na loteria, você vai ganhar um dinheiro que foi de várias pessoas que deixaram de dar até comida para seus filhos dentro de casa, para jogar e você pegar esse dinheiro. Pense nisso. É um dinheiro amaldiçoado. Pare com isso. Muitas vezes você está jogando, você vai viciando e cada dia joga mais com a esperança de ganhar. Quando ganha alguma coisinha, acha que vai ganhar muito da próxima e vai continuando e vai ficando preso. Não consegue mais sair, fica dominado. Cuidado com isso. Você vai na mesa de jogos, vai na mesa de sinuca, baralho. Eles deixam você ganhar uma vez, 2 vezes, para você se animar, para depois tomar tudo que você tem. Cuidado com isso. Então, tópico 1, a ilusão do ganho fácil. A sedução dos jogos de azar ocorre pela esperança de se obter lucro instantâneo. As pessoas são atraídas pela ilusão de ganhar dinheiro rápido e fácil, sem o esforço do trabalho. Jogam na expectativa de tirar sorte grande e assim resolver problemas financeiros. Ciente dessa realidade, o Estado não consegue ser eficaz no combate à jogatina. E ainda existem os jogos eletrônicos, bem como os ilegais, como caça-níqueis e o jogo do bicho, entre outros. É um sistema que lucra e lucra muito. Mas os jogadores tornam-se compulsivos, endividam-se, arruinam a família e a própria vida. Depositar esperança na sorte é pecado e implica não confiar na providência divina. Como está aí Jeremias 17, 5-7. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira do deserto. Não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Existem vários tipos de jogos.
E são viciantes, porque a pessoa começa a depositar a sua confiança nisso, começa a achar que isso vai lhe dar dinheiro, vai ficar rico, ficar tranquilo. Ele pensa até em ajudar a família. Mas veja bem que quando você deposita a sua esperança na riqueza, você está pecando contra Deus, está deixando de confiar em Deus para confiar nessas riquezas adquiridas sem trabalho, sem esforço. Então é um pecado que você está cometendo. E um vício que vai levando você cada dia mais, num grau maior, cada dia mais na dependência disso. E existem os jogos pela internet. Existem vários jogos pela internet para se ganhar dinheiro também. E o próprio governo tem aí a loteria do governo. Então são jogos que viciam a pessoa e que retiram o dinheiro que era para ser usado com a família, para comer, né? Para ter uma vida tranquila. Está tirando esse dinheiro para ser aplicado nessas coisas. Então o próprio governo incentiva isso. Ele proíbe outros jogos, por quê? Para a pessoa jogar só no jogo deles. Então todos os jogos devem ser proibidos, devem ser aí totalmente deixados de lado. A nação poderia ser muito diferente se todos esses vícios, né, toda bebida, cigarro, toda a coisa, maconha, cocaína, êxtase, jogos, todo tipo de jogo fosse aí abominável, fosse retirado totalmente da nação. Aí a nação seria outro tipo de nação. Tanto dinheiro jogado fora. A pessoa passa a ser escravizada e destruir a sua saúde, destruir a sua família. Imagine quanto tempo a pessoa passa num joguinho aí pela internet, um joguinho no celular. Imagine quanto tempo a pessoa gasta com isso aí. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para evangelizar. Fica prisioneiro disso aí. Olha, vem aí agora Copa do Mundo, a pessoa se aprisiona nisso aí, vai assistindo tudo que é jogo, fica prisioneiro, não faz mais nada. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para ir para a igreja, tem que assistir jogo, e vai. A pessoa está aprisionando-se. Cuidado com isso. Cuidado. E começa a fazer aposta. Além de perder o tempo, ainda perde dinheiro. Então cuidado. Não destrua a sua vida, não destrua a sua família, pensando que vai ficar de repente rico. No meio de bilhões, vai ganhar, 10 vão ganhar. Por que você vai arriscar isso? Você está tirando dinheiro daquilo que precisa na sua casa. Você está tirando o tempo que você poderia estar passando com a sua família, estar fazendo alguma coisa para Deus, poderia estar orando, poderia estar lendo a Bíblia, aproveitando bem esse tempo. E você está jogando fora o seu tempo com essas coisas. Então, se você está enfrentando problema financeiro, aí você quer resolver assim, vai aumentar o seu problema financeiro e não melhorar. Tópico 2. Os males dos jogos na família. Os jogos de azar causam destruições irreparáveis no ambiente familiar. O jogo vicia e escraviza a ponto de migrar todos os recursos de uma família para o pagamento de dívidas contraídas pelo jogador. Nele, o benefício de um depende diretamente do prejuízo do outro, e normalmente são as pessoas de baixa renda que sustentam a jogatina. Esses jogos fomentam a preguiça, a corrupção, a marginalidade, a agiotagem, a violência e a criminalidade. Os jogadores compulsivos descem ao nível mais baixo para continuar alimentando o vício da jogatina. Em muitos casos, tais jogadores perdem seus empregos, o respeito de seus amigos e até o amor de suas famílias. As Escrituras nos advertem a zelar pela família, como está em 1 Timóteo 3, 4 e 5, que diz aí, que governa bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E vimos lá também, né, aquele que não cuida da sua família é terrível. E não cair em armadilhas, pois em abismo chama outro abismo. Salmos 42, 7. Então esses jogos podem destruir totalmente uma família, uma pessoa, que vai perder seu emprego. Ele vai começar a vender tudo que tem para pagar as dívidas de jogos.
ele começa a gastar todo o seu tempo investindo nisso para ter algum retorno. Então, de vez em quando ele ganha, ele acha então que esse pouquinho que ele ganhou vai recuperar tudo que ele perdeu e ele vai aumentando, 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 vai se arriscando cada dia mais. É terrível isso. Eu já vi isso, na minha família eu já vi isso. É terrível. A pessoa fica mesmo perdido totalmente. Acredita mesmo que vai ficar rico e vai cada dia investindo mais, vai perdendo tudo que tem. Então, olha bem, não faça isso. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Você vê que isso pode prejudicar, você sabe disso, mas você finge que não sabe, e vai levando, e vai levando, e vai cada dia ficando pior. Deixa de uma vez, toma a decisão. Isso é conversão, é quando a pessoa resolve e deixa de uma vez só. Larguei, acabou. Pronto. Foi assim que eu fiz, olha. Eu bebia muito, já bebi cachaça de cair no chão. Eu fumava todo dia uma carteira de cigarro, 2 carteiras de cigarro, todo dia. Quando aceitei Jesus, pronto, eu tomei a decisão, minha vida é de Jesus agora, minha vida é de Deus, acabou. Pronto, nunca mais botei uma bebida alcoólica na boca, nunca mais botei um cigarro na boca. Isso é libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis Jesus, e Jesus vos libertará. Então entregue sua vida para Deus e Ele vai te ajudar. Você vai largar isso de repente, acabou. Você vai viver uma vida nova, completamente diferente. Vida de liberdade para servir a Deus. Não é liberdade para servir a Satanás, para ser escravo de Satanás. É liberdade de servir a Deus. Então pense que sempre quando você ganhar um dinheiro no jogo, você está ganhando de alguém que perdeu. E esse que perdeu vai ter problemas sérios porque perdeu. Às vezes você pode até ganhar, mas um dinheiro sujo que custou a infelicidade de outro. Tópico 3. As consequências para a saúde. Os jogos de azar, assim como álcool, cigarros e demais drogas, causam dependência psíquica e química, respectivamente. Em 1992, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, concluiu que jogar os jogos de azar faz mal à saúde, incluindo o jogo compulsivo no Código Internacional de Doenças, o CID. Quando em crise de abstinência, o jogador sofre com tremores, náuseas, depressão e graves problemas cardíacos. Cerca de 80% dos viciados em jogos de azar relatam algum tipo de ideação suicida, como uma forma de fugir da vergonha moral e de suas dívidas. Tal como outros viciados, os jogadores compulsivos tendem ao desenvolvimento de doenças psiquiátricas. Maltratar o próprio corpo é insensatez e afronta contra o dom da vida otorgado por Deus, como está em 1 Samuel 2,6 e Efésios 5, 29 e 30. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, ao contrário do que muitas vezes a pessoa pensa, não é só aí os vícios, né? As drogas, cigarro, bebida, que faz mal à saúde. Também aqueles que jogam. Eles vão se viciando. E se ficar sem isso aí, porque o dinheiro acabou, aí pronto, esse tempo que ele passa sem isso aí, ele começa a ficar totalmente desequilibrado. E pessoas, quando perdem muito nos jogos, ficam endividados, são pessoas que são facilmente levadas ao suicídio. Então ele acha que a solução, não, se eu morrer, pronto, as dívidas estão pagas. Minha família não vai mais sofrer por causa disso. Então a saída fácil que ele acha, que é cometer um assassinato de si mesmo, que é pecado e leva para o inferno. Veja só. Então é um perigo muito grande. Você acha que não tem nada e vai brincando com isso, e vai jogando apostado, e vai aumentando, e vai aumentando. Daqui a pouco você está endividado, vendendo as coisas, e pode chegar até perder a vida por causa disso. Além da pessoa ficar com problema sério, né? Às vezes no coração, com aquela expectativa de ganhar, ou com a tristeza profunda que perdeu, né? Então vai causando problemas na saúde também da pessoa. A pessoa passa a não dormir direito, não se alimentar direito. É terrível isso. Já vi muito isso, sei do que eu estou falando. Cuidado com isso. Muitas pessoas são aprisionadas por Satanás. E esses jogos são terríveis. Então você que está brincando aí com o jogo na internet, cuidado. Você já viu quanto tempo você está gastando isso já?
Pense bem. Olha o tempo que você gasta nesses jogos aí no celular, na TV, na internet, e veja como você poderia usar esse tempo para proveito seu. Que proveito você está tendo nisso? Nada. Está acabando com a sua vista, está acabando com a sua saúde, destruindo o seu tempo que você poderia estar aproveitando com Deus, fazendo alguma coisa para Deus, tendo conhecimento de Deus, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Pense nisso, deixe enquanto é tempo. Quantas pessoas se revoltam às vezes contra os pais, porque o pai proibiu, não, você não vai jogar mais isso aqui, acabou, cortei a internet, a pessoa fica desesperada, briga com os pais, às vezes até sai de casa, destrói sua vida por causa disso, do vício, está viciado nesses jogos. Na parte 3 nós temos: vivamos uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. Tópico 1, a bênção da sobriedade. Tópico 2, honestidade e fidelidade. Então, a vitória do cristão contra os vícios e os jogos de azar engloba a sobriedade, a honestidade e a fidelidade ao autor da vida. Então, a vitória sobre esses jogos, sobre esses vícios, é uma vitória dada por Deus. Então, se você entrega a sua vida a Deus, entrega o domínio da sua vida a Deus, você vai ficar liberto totalmente. A solução é sempre essa. É desejar, então, ter uma vida tranquila, moderada, controlada, né? Aí você vai viver uma vida feliz com a sua família, no seu trabalho, com a sociedade em geral, porque você está liberto de toda prisão, de toda escravidão. Então, no tópico 1, vemos aí a bênção da sobriedade. A expressão grega, nefálios, refere-se à sobriedade em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. O dicionário indica que, ao contrário de embriagado, a palavra se aplica à pessoa que está esperta, consciente e capacitada a discernir. O termo também é usado para identificar a vida equilibrada. Trata-se da virtude do que controla as paixões da carne, que fala em Gálatas 5:24, que diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Desse modo, a sobriedade abrange o comportamento moderado, a mente sã, o bom juízo e a prudência. Como está em Romanos 12:3, que diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 1 Timóteo 1:5 diz: ora, o fim do mandamento é a caridade, né? O amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Em 2 Timóteo 1:7, que diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, a orientação bíblica é de abstinência de toda a imundícia, inclusive a dos vícios e a dos jogos de azar. Veja Tito 2:12, que diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Observemos a exortação do apóstolo quanto ao vinho. Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então aqui a Bíblia fala de uma pessoa que está sem o efeito do álcool. Então ele é sóbrio, né? Ele está debaixo do controle da sua própria consciência e ele entrega isso a Deus para que Deus possa controlá-lo, guiá-lo, né? Então é o Espírito Santo que vai nos guiar. Veja bem que Jesus, ele andava guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. É assim que nós temos que ser. E quando fala dessa sobriedade, fala da sobriedade em relação ao álcool, à bebida alcoólica, ao vício. Então a sobriedade é exatamente aquele que sabe se controlar e não beber, não se aproximar da bebida. É aquele que se afasta desse perigo, sabendo que é um perigo, sabendo que é um mal, né? Então a Bíblia nos ensina o quê? Fugir de toda aparência do mal. A sobriedade é isso, é você ter o controle de não se aproximar disso, de não fazer aquilo que pode escravizar você, que pode causar mal a você, a sua família, a sociedade. Então é a pessoa que sabe discernir, sabe decidir, está com controle. Ao contrário da embriaguez, que a pessoa perde o controle, não sabe discernir o que é certo e o que é errado, não sabe tomar decisões corretas, não sabe falar o que é correto, não sabe agir corretamente.
Então nós temos que ser sóbrios. Então quando a Bíblia fala em santificação, por exemplo, a Bíblia quer dizer o quê? Separação para Deus, para uso de Deus. Então vamos ser o quê? Vasos para a honra, né? Para uso de Deus. Não podemos colocar o nosso corpo à disposição do pecado. Não, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, deve servir a Deus, é instrumento de Deus para levar a bênção às pessoas. E Paulo então vai dizer, olha, não se embriague com vinho, né, que há contenda, há briga, separação, destruição, vício, domínio, escravidão. Não se aproxime disso. Ele diz, olha, enchei-vos do Espírito Santo. Então nós devemos procurar ser cheios do Espírito Santo. Como é que nós fazemos para ser cheios do Espírito Santo? Então nós estamos o quê? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Estamos orando, principalmente orando. Falta muito isso hoje. Oração, orar muito. Quanto mais você orar, mais cheio do Espírito Santo vai ficar. Você que é batizado do Espírito Santo, procure orar em línguas. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Paulo diz que quem ora em línguas, né, ora bem. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então olha só, você vai orando, e você vai sendo cheio do Espírito Santo. É assim que funciona. Todo crente deve ser cheio do Espírito Santo. Mas para ser cheio do Espírito Santo, deve sempre estar orando. Principalmente orando em línguas, tendo comunhão com o Espírito Santo. Então você vai estudando a Bíblia, e vai orando, e vai congregando, e vai evangelizando, né? Jejum é bom. Tudo isso você vai sendo cheio do Espírito Santo. Então você vai ter o quê? Uma vida controlada, guiada pelo Espírito Santo. Tópico 2, honestidade e fidelidade. Uma pessoa honesta não explora o seu próximo, mas conduz seus negócios temendo ao Senhor. Como está em Salmo 112, de 1 a 5, que diz aí, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazendas e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Não retira seu sustento da jogatina à custa de quem perde dinheiro nos jogos de azar, enganando e defraudando-o. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6, que diz, ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. O verdadeiro cristão não busca amparo na sorte, mas provê a si e a sua família por meio de trabalho honesto com o suor do seu rosto. Em Gênesis 3,19, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. A fidelidade do cristão é com a palavra de Deus. Mesmo que alguns vícios e jogos de azar sejam lícitos pelas leis do Estado, o salvo em Jesus não se permite contaminar. Os ensinos e os princípios bíblicos devem pautar a vida dos que são fiéis ao Senhor. Salmos 119, 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então aqui fala da honestidade, a pessoa honesta. A pessoa honesta, ela não vai querer ganhar alguma coisa às custas, né, do empobrecimento dos outros, às custas do sofrimento dos outros. Não explora os outros, não aproveita a oportunidade que a pessoa está passando por um momento de aperto, de dificuldade, para explorar, para cobrar juros abusivos, né? A pessoa não faz isso, a pessoa não aproveita-se da tristeza, da angústia, da miséria dos outros, para que ele se dê bem. Então ser honesto é viver com Deus o tempo todo, em comunhão com Deus, sabendo que Deus está olhando e está julgando. Então nós sabemos, é certo ou errado, agrada a Deus ou não. Então viver agradando a Deus. Então mesmo que o Estado tenha aí suas loterias, seus jogos, né, as prefeituras e tudo, que são aí, dizem que são legais, não se meta nisso, não entre nisso, porque você vai acabar se viciando e tirando o dinheiro que é para o sustento da sua família. Então é um risco que você vai correr. E o risco é o quê? 99% de chance de você perder. Para que você vai arriscar?
A conclusão diz: os vícios e os jogos de azar, legais ou ilegais, são práticas reprováveis e prejudiciais à sociedade. Os vícios escravizam e destroem as vidas e as famílias. De igual modo, o faz os jogos de azar. Portanto, o cristão deve abster-se da prática de qualquer vício, dedicando-se ao trabalho honesto para o sustento de sua casa. Cabe ao salvo resistir ao pecado e não se deixar dominar por coisa alguma, como está em 1 Coríntios 6,12, que diz aí, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, todos os vícios, os jogos, são prejudiciais, tanto à saúde, quanto à vida familiar, como à vida no trabalho, como à vida na sociedade. Então, é terrível, o prejuízo é terrível. Todos os jogos, todos os vícios estão incluídos aí, são prejudiciais, e o crente não deve participar disso e não deve apoiar isso. Estão tentando de toda maneira aí aprovar cassinos, caça-níqueis no Brasil. Estão de todo o tempo tentando aprovar aí as drogas, serem liberadas. Um cristão jamais pode nem passar pelo seu pensamento e permitir isso. Nunca. Seria destruir mais ainda o nosso país. Se proibido, já está do jeito que está, quantas quadrilhas aí, quantas pessoas matando, roubando por causa de drogas. Imagine se for liberado, que não tem repressão nenhuma. Aí é que a coisa vai ficar terrível. Aí é que vai mesmo acabar de destruir a sociedade, destruir o nosso país. Imagine as pessoas lá trabalhando, tudo drogado. O que vai produzir? Pessoas perdem a consciência, perdem a noção das coisas. Se esses jogos que são proibidos, já pessoas atravessam até a fronteira para julgar. A pessoa faz de tudo para esses jogos, jogos escondidos, vivem como bandidos escondidos. Imagine se fosse liberado. Se já gastam e vendem tudo que tem para pagar as dívidas, imagine se fosse liberado. Então, temos que pensar corretamente de acordo com a Bíblia, a Palavra de Deus, e sermos contra essas coisas. E ensinarmos e pregarmos contra essas coisas. Vamos orar então. Se você está já aprisionado nisso, você quer ser liberto, entregue a sua vida para Deus agora. E Ele vai te libertar totalmente disso. Eu fumava muito, bebia muito, já bebi de cair para o chão. Então, Jesus liberta. Foi só entregar a vida para Jesus. Pronto, acabou. Nunca mais eu bebi, nunca mais fumei. É simples. Então vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, olha só, olha para essas vidas, Senhor, ajuda-os agora, tem misericórdia, Senhor, dessas vidas agora, liberta agora, em nome de Jesus, solte agora essas vidas. Esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, entrega a sua vida para Deus, e Ele vai te ajudar, vai te esforçar, Ele vai libertar totalmente você disso agora, em nome de Jesus. Solte agora. Pai querido, recebe por filhos esses agora que se arrependem, Senhor, dos seus vícios, dos seus pecados, de estar envolvidos aí com drogas, com jogos, com vícios. Em nome de Jesus, livra-os, Senhor, livra-os agora da bebida, livra-os do cigarro, em nome de Jesus. Solte agora essas vidas. Toca, Senhor, toca poderosamente. Cura, Senhor, as doenças, em nome de Jesus. Solta, em nome de Jesus. Ó Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos passar para você agora a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias. Se você deseja nos convidar, está o nosso telefone, que também é o WhatsApp, 99951520454. E nosso e-mail, henriquelhas@hotmail.com. Então entre em contato conosco e nós estaremos aí na sua igreja. Faremos palestra aí sobre dons do Espírito Santo, sobre EBD para superintendentes, professores, obreiros, interessados, líderes de departamento. Fazemos palestras sobre missões, sobre evangelismo, sobre família. Aí podemos falar sobre idosos, sobre jovens, sobre os casais. Então, muita palestra sobre família.
fazemos palestras sobre também escatologia. Então você nos convide, você pode indicar aí o tema, nós estaremos aí com você, na sua igreja. Também oramos, Jesus cura mais de 100 pessoas por semana, então é isso que acontece nos batismos do Espírito Santo. E almas, sempre nós temos aí, graças a Deus, em média aí, todo lugar que nós vamos, aí de 15 almas para frente, toda semana. Jesus tem salvo de 15 almas ou mais. Tem lugares aí que são mais de 50 pessoas salvas no fim de semana em alguma igreja. Então, você nos convide, nós estaremos aí com você. Vamos passar para você então a nossa agenda. Eu quase não tenho nada marcado este ano. Só o mês de novembro que eu não posso marcar nada, mas nos outros meses todos podemos marcar. A Araguaína estava programado para esse fim de semana, ficou para o próximo fim de semana. Então vamos ver a nossa agenda. Então Araguaína, 16/6, Araguaína, Tocantins, lá com o pastor Geraldo Magela, pastor Paulo Roberto, lá no ciclo de oração com a irmã Maria de Jesus. Então você esteja conosco lá, é na rua Rui Barbosa, 475, Centro, lá em Araguaína, Tocantins. É uma festa do ciclo de oração. Dia 29 e 30/9, nós estaremos em São José dos Campos, São Paulo. Dias 19, 20 e 21/10, estaremos em Cuiabá, Mato Grosso. Dias 3 e 4/11, estaremos em Barueri, São Paulo. Dias 16, 17 e 18/11, nós estaremos nas Ilhas Martha's Vineyard, Estados Unidos, na festa de jovens. Dias 24 e 25/11, estaremos em Japeri, Rio de Janeiro. Então apenas estas aí estão marcadas, essas palestras, pregações. Então você nos convide, nós estaremos com você.